Nós estamos de volta, mas vamos seguir direto para a sala da CPI da pandemia, onde o depoimento do sócio da VTC-Log, Raimundo Nonato, foi retomado. Vamos ouvir. A inquirição nesse momento é de Humberto Costa. Outras empresas recorreram da decisão de habilitação da Voitur, inclusive no Tribunal de Contas da União. Ok. Bom, nós tivemos aí em 2021, em fevereiro, o primeiro termo aditivo. O desejo da VTC-Log é que esse aditivo fosse na faixa de 57 milhões, estou correto? 57 milhões? Não, Excelência. Posso explicar? O senhor está fazendo uma pergunta? Sim. Não. O primeiro aditivo ao contrato 59 foi um aditivo em meados de março, com relação aos 25% permitido por lei em virtude de aumento de demanda. Tá? Entendi. Esse que o senhor se refere... É o segundo. O segundo aditivo, a gente não solicitou um aditivo para 57 milhões. Isso não foi um aditivo. Este era uma prestação de serviço do nosso serviço de armazenagem. Dentro do serviço de armazenagem havia um item chamado manipulação de medicamentos, né? Só para ser mais claro aqui. Mas mais rápida também, por favor. Ok. Só para esclarecer. Então, esse contrato, ele teve desde o início um subdimensionamento por parte do Ministério da Saúde no tocante a esse item. Logo do primeiro faturamento em 2019, a VTC-Log foi chamada em virtude desse subdimensionamento. Ficamos quase 3 anos nesse impasse com o Ministério. Em meados de maio de 2021, esse impasse foi resolvido junto com a área técnica do Ministério. Qual era a proposta da VTC-Log? A proposta da VTC-Log é que não se cobrasse a manipulação por item como estava no contrato, e sim por volume expedido. E isso daria esse valor de 57 milhões? Não, senhor, daria 18 milhões. 57 milhões era o valor pela cláusula original do contrato. E a proposta da VTC-Log foi de 18. Esses 18 milhões era o meio termo entre o que queria o jurídico do Ministério, que era 1 milhão, e a conta pela cláusula que o contrato tinha anteriormente. Então, ficou em 18 milhões, depois que o senhor Roberto Dias, o Departamento de Logística, propôs esse meio termo, é isso? Não, Excelência. Em nenhum momento este 1 milhão foi determinado nem pela área técnica, nem pela Conjur do Ministério. Mas isso saiu saiu na Rede Globo, saiu numa série de outros órgãos de imprensa. O próprio Tribunal de Contas da União, no dia 9 de setembro, suspendeu esse contrato, exigindo aí esse aditivo, exigindo várias informações complementares, mas o que Vossa Senhoria está dizendo é que não chegou a haver esse disparate de o Ministério aceitar pagar 1 milhão e a empresa demandar 57. Não houve isso? Isso não houve, Excelência. Com todo respeito, a mídia realmente, quando ela trouxe à tona esses aditivos, infelizmente a empresa não teve naquele momento a oportunidade de esclarecer. Mas não há essa discrepância de 1 milhão para 18 milhões. É a senhora que faz esse relacionamento institucional da empresa? Neste contrato, fui eu que fiz o relacionamento institucional desde o início da pandemia. A senhora conhece o deputado Ricardo Barros? Não, senhor. Não conhece? Nunca viu? Eu vi o deputado Ricardo Barros apenas num evento em São Paulo, que ele tinha outras autoridades, mas eu não o conheço pessoalmente. O deputado Luiz Miranda disse numa entrevista à Cruzoé que havia um esquema de desvio de dinheiro no contrato do Ministério da Saúde com a VTC-Log e que teria havido interferência política para que o contrato com a empresa não fosse rescindido. Segundo a entrevista, segundo a reportagem, eu não estou acusando ninguém aqui, mas falava em alguns nomes que eu queria que a senhora dissesse se conhece ou não. Arthur Lira? Não conheço. Ciro Nogueira? Não conheço. Flávio Bolsonaro? Não conheço. Roberto Dias a senhora conhece, né? Conheço. Há, inclusive, informação de que a senhora tem centenas de telefonemas dados a ele. De que se tratavam tantas conversas? Senador, Excelência, logo no início da pandemia,
eu, juntamente com o senhor Raimundo Nonato Brasil, nos mudamos praticamente para São Paulo, para o nosso centro de distribuição e assumimos junto aos nossos funcionários um trabalho árduo de combate à pandemia. Naquela época, os funcionários do Ministério da Saúde, praticamente todos em home office, e o ponto de contato sempre foi, desde o início da pandemia, o senhor Roberto Ferreira Dias. Esse é o motivo de tantas ligações, porque a gente trabalhava 24 horas, inicialmente começou aquele desespero com os EPIs, depois vieram os respiradores, por fim os oxigênios. Sim. E no início desse ano as vacinas. Ok. Então eu reconheço todas essas ligações.